Queridos irmãos, nós vamos continuar a nossa liturgia do culto, agora através da pregação da Escritura. Peço que por favor você abra a Bíblia, lá em Hebreus, capítulo de número 13, verso 4, ok? Hebreus capítulo 13, versículo 4, nós vamos fazer a leitura da primeira parte desse texto, não vamos expô-lo, é apenas a nível de introdução, e depois passaremos à exposição de alguns textos da Escritura sobre a temática sexualidade. Corpo puro, ou melhor, coração puro, corpo inteiro. Vamos estudar uma visão cristã da sexualidade. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Leiamos. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, leia-se sexo, conservado puro. O texto trabalha em forma de paralelismo, irmãos, sinonímico. São duas coisas iguais sendo trabalhadas. Casamento se referindo a sexo. Portanto, o sexo deve ser honrado por todos. O sexo ou o casamento deve ser conservado puro. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos porque Tu és o Criador de todas as coisas, inclusive do sexo. Te pedimos que o Senhor nos dirija durante todo este momento de pregação da Tua palavra. Que seja o Teu Espírito falando conosco, Senhor. Socorre-nos em nossas dificuldades de compreensão e nos dê um coração pronto para Te obedecer, para se submeter a Ti e principalmente para se deleitar no Senhor. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sexo, uma palavra, 4 letrinhas, mas quando mencionada, rapidamente as cabeças se abaixam. Todo mundo fica envergonhado, desconfiado, com desconforto no coração. Por que será que é assim, meus irmãos? Eu penso que nós vivemos na era das polaridades, onde os seres humanos facilmente se identificam com os extremos. Não é diferente em relação à sexualidade. Alguns a elevam de modo tão alto, como se ela se fosse uma espécie de cosmovisão, um modo de enxergar toda a realidade. Outros, por sua vez, a rebaixam sobremaneira, como se sexo fosse algo indigno. Me parece que nesse caso, o diabo está nos extremos. Só que para entender bem isso aqui, eu creio que nós precisamos fazer uma leitura do contexto em que nós vivemos, social e religioso. Primeiro, saibamos que ainda enfrentamos os efeitos da chamada revolução sexual, que aconteceu entre as décadas de 60 e 70, reivindicando maior liberação ou liberdade sexual. Pautas como o sexo casual, a rejeição da heteronormatividade, a promoção desenfreada dos anticoncepcionais e o boom da pornografia são resultados diretos dessa revolução, desse movimento. Não é à toa, irmãos, que hoje, meio século depois, nós podemos atestar do seu poder. Aparentemente, a sociedade absorveu esses conceitos. Mais do que isso, aceitou esses conceitos e continua a incentivá-los desde muito cedo, através de propagandas pessoais, literárias, midiáticas e educacionais. Assim, não é de se espantar que os indivíduos estejam mergulhados em abismos e mais abismos tenebrosos de escravidão e sujeira profundas. É por isso que é compreensível, até necessário, que a igreja se oponha fortemente aos conceitos mencionados. O problema é que da parte dela houve historicamente um desprezo, se não recusa da sexualidade.
Agostinho, Jerônimo, Clemente, Crisóstomo, Tertuliano, Bernardo de Claraval, Tomás de Aquino e tantos outros eminentes teólogos foram alguns que desencorajaram o sexo em seus escritos, inclusive, pasmem, dentro do casamento. Para lutar contra os impulsos naturais, a regra era se autoflagelar. Um pai da igreja, por exemplo, com o nome Orígenes, se castrou radicalmente para que fugisse das suas tentações. E quando você pensa que não tem como piorar o cenário, no século XII, o primeiro concílio de Latrão obrigou o celibato dos clérigos. E esses, entendam, são, ou deveriam ser, o modelo de piedade para todos os cristãos. É por isso que quando se fala em reforma protestante, irmãos, nós temos que dar um glória bem alto. Porque houve transformação de cenário em várias áreas, inclusive na sexualidade. Mas não me leve a mal, a reforma protestante não resolveu todas as coisas. A resistência ao prazer continuou pelos séculos, até mesmo atingindo o nosso tempo. Parece que as pessoas têm um pé atrás quando se fala sobre prazer. É como se ele fosse enxergado como um pecado em si mesmo. No tocante ao prazer sexual, isso é enxergado com muita dúvida. Para muitos, o sexo tem apenas função procriativa, sem valor recreativo algum. Talvez, inclusive, seja esse o motivo de tantos teólogos, durante tanto tempo, terem interpretado o livro de Cântico dos Cânticos de maneira alegórica, como se referisse primariamente à relação de Cristo com a igreja. Resumindo tudo, então nós temos libertinagem quanto à sexualidade de um lado e religiosidade quanto à sexualidade do outro. Repito, nesse caso, me parece que o diabo está nos extremos. A verdade revelada é que o sexo foi criado por Deus, meus queridos irmãos. E isso antes da queda, o Senhor Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, como seres sexuais. Havia harmonia, havia completa vulnerabilidade em relação ao outro. Não é à toa que eles se uniram em uma só carne, capítulo 2, verso 24 de Gênesis, e viviam desnudos entre si, verso 25, sem sentirem vergonha alguma. Mas aí veio o pecado. E como sabemos, com o pecado veio a desestruturação dos relacionamentos, inclusive o sexual. Apenas usando o livro de Gênesis, para que a gente se lembre um pouquinho da nossa exposição, Lameque introduziu a poligamia, capítulo 4. Casamentos mistos ou interespécies precederam o dilúvio, Gênesis 6. A homossexualidade tomou Sodoma e Gomorra, capítulo 19. Houve incesto das filhas de Ló com ele, ainda no capítulo 19. Houve abuso sexual de uma moça chamada Diná, capítulo 34. Houve prostituição de Tamar, capítulo 38. É melhor parar por aqui. São muitas as provas de que o pecado desmantelou a sexualidade, desde o princípio, ok? Mas graças a Deus existe uma reviravolta. Sim, meus irmãos, temos criação e queda, mas também temos redenção, inclusive no livro de Gênesis. A esperança está lá desde o capítulo 3, versículo 15, o que conhecemos como proto-evangelho. Temos o exemplo de Rebeca, uma moça que foi virgem até casar-se com Isaac, capítulo 24, debaixo de oração. Temos José, outro filho da promessa, que manteve-se puro diante das investidas da mulher adúltera de Potifar, capítulo 39. Tudo isso para nos mostrar que, apesar dos pesares, há esperança para a sexualidade. E é esse caminho que eu gostaria de trilhar com os irmãos nesta manhã, se Deus permitir. Focalizando uma mensagem muito simples, que peço que você guarde em seu coração. Nós precisamos, urgentemente, de uma sexualidade redimida. Nós precisamos, urgentemente, de uma sexualidade redimida. Do que se trata essa sexualidade redimida? Como é que ela funciona de fato? Sejamos claros. Quero defender 3 respostas. Primeiro, a sexualidade redimida envolve desejo. Segundo, a sexualidade redimida envolve contemplação da beleza. E terceiro, a sexualidade redimida envolve também o prazer sexual.
nós vamos fazer exposições do livro de Cântico dos Cânticos. Peço que você posicione a sua Bíblia lá. Talvez ouvindo pela primeira vez esse texto sendo pregado, geralmente as pessoas fogem de entender o livro de Cânticos na prática. Vamos fazer exposições de alguns textos de Cântico dos Cânticos. Ok, meus irmãos? Primeiramente, observando o capítulo 1, versos 2 a 4, bem como o capítulo 2, verso 7. Capítulo 1, versos 2 a 4 e capítulo 2, verso 7. Penso que esses textos vão nos dizer que a sexualidade redimida envolve desejo. Enquanto você procura aí o livro, deixe-me dar uma palavrinha bem breve a respeito do texto que nós temos em mãos. Ok? Eu penso que não existe texto canônico mais descanonizado na prática do que Cântico dos Cânticos. Razões diversas são dadas para explicar esse fenômeno, como as já mencionadas há pouco aqui. Mas para não perdermos muito tempo, basta reforçar que ele é indispensável para a construção de uma teologia do sexo nas Sagradas Escrituras. Ao que tudo indica, ele funciona como um compilado de vários poemas eróticos, sendo uma espécie de saltério sexual. A autoria do livro é bastante disputada, e eu creio que é mais prudente dizer que ela é desconhecida, embora tenhamos no título do livro o Cântico dos Cânticos de Salomão. Primeira parte, o Cântico dos Cânticos, é um superlativo que mostra a singularidade do poema que temos, ou dos poemas que temos em questão. Assim como Deus dos deuses, Santo dos santos, temos o Cântico dos Cânticos, a melhor canção já produzida segundo o texto sagrado. Segunda parte, temos de Salomão, o que pode nos levar à conclusão de que ele escreveu. No entanto, no hebraico pode ser interpretado como por Salomão, de acordo com Salomão, pertencente a Salomão, para Salomão e até dedicado a Salomão. Não há dúvidas de que ele está relacionado com o texto, porém, atribuí-lo à autoria não parece ser o intuito do título, muito menos, isso aqui é muito importante, identificar o que se lê em seguida como um drama sobre a vida do antigo rei de Israel. Não. Fato é que nós temos vários poemas românticos no livro, e eu presumo que não falam de apenas uma história, ou de personagens históricos. É tudo muito genérico, irmãos, para que todo homem, para que toda mulher possa se identificar com os personagens do texto, majoritariamente o amado e a amada. É um livro de cunho sexual. Há sexualidade explícita no livro de Cânticos. Isso talvez soe estranho para nós hoje, mas não era estranho para o povo de Deus na época da sua escrita, não. Além do livro de Cântico dos Cânticos, existem várias literaturas eróticas que foram descobertas na região do Antigo Oriente Próximo. É o caso das canções de amor do Egito, descobertas no século passado. Há uma linguagem erótica, é verdade, nesse tipo de literatura. Mas veja, jamais vulgar. A elegância do autor sagrado, a cuidado dele para escrever cada coisa. É por isso que tantos eufemismos aparecem. Isto é, palavras que falam indiretamente sobre questões que são sensíveis ou ofensivas para alguns. Isso se vê nas metáforas exaustivas que aparecem no texto sagrado. É isso que temos na Bíblia, e o que vocês podem esperar de mim é ser direto, usar um vocabulário técnico, ou que seja popular, comum, sem ser vulgarizado na nossa cultura. Ok, meus irmãos? Esclarecidas essas coisas, prossigamos então com a exposição do texto. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versos 2 a 4. Perceba que o texto destaca o valor do desejo sexual. O princípio fala de uma vontade feminina, expressa pela amada. Ah, se ele me beijasse. Literalmente, o texto original fala: ah, se ele me beijasse com os beijos da sua boca. É como se dissesse: ah, se ele me sobrecarregasse de beijos. Algo que a NVI capta muito bem: se a sua boca me cobrisse de beijos. Ela aspira inicialmente pela intimidade com o seu amado.
E isso se manifesta primeiramente através do beijo, mas rapidamente se desenvolve para a relação do coito propriamente dita. Sim, de fato, ela continua, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. Eu elogiei, agora permitam-me criticar um pouco. De todas as versões, a NVI é a única que traduz o substantivo dod do hebraico por carícias. Todas as outras versões, sem exceção, escolhem amor. E eu julgo que elas estão certas. Essa é a palavra que aparece em Provérbios, capítulo 7, 18, Ezequiel, capítulo 16, 8, 23, 17, indubitavelmente para se referir ao sexo. Assim, reformulando e sendo bem direto diante dos irmãos, a mulher está dizendo que transar com o seu amado é mais deleitoso do que o vinho. E quando se fala em vinho nas Escrituras, irmãos, não é pouca coisa não. O vinho está associado à alegria, de cabo a rabo, especialmente do Antigo Testamento. O vinho alegra o coração de Deus, diz Isaías. O vinho alegra o coração do homem, fala o salmista. O vinho lhe faz brilhar o rosto. É por isso que Duane Garrett, um erudito de tradução batista, comenta: o ponto de comparação entre o sexo e o vinho tem duas faces. Em primeiro lugar, a doçura no paladar. E em segundo lugar, o seu efeito intoxicante. Segundo essa porção da palavra de Deus, fazer amor é mais inebriante, traz mais alegria, mais felicidade do que o próprio vinho. Experimenta-se um céu e perde-se o controle. É isso que a amada deseja, certo? Mais ou menos, irmãos. Ela não deseja simplesmente o sexo. Ela deseja, no texto, o amado. Porque o sexo jamais é desprovido de pessoalidade. Ainda que a cultura do sexo casual, esquizofrênico, como veremos na semana que vem, seja promovida nos nossos dias. A verdade é que a relação sexual envolve o homem inteiro, com todos os seus sentidos, do tato ao paladar, como vimos. E agora, versículo número 3, do paladar ao olfato. A fragrância, diz ela, dos seus perfumes é suave, porque o sujeito cheira bem. Não é que ele use aqui um Chanel, um Giorgio Armani, mas ele sabe que um bom cheiro convida à intimidade. O odor agradável atrai a sua amada, mas existe um outro aroma, desta vez metafórico, que a deslumbra muito mais. O seu nome é como perfume derramado. Novamente, não é que o nome do cara aqui seja um Juan, um Lorenzo. Não, irmãos. Quando se fala em nome no pano de fundo semita, estamos falando sobre a reputação de alguém. Um cara que de fato é piedoso, íntegro, reto, respeitável. A amada se apaixona pela sua piedade. Porque o cara teme a Deus. O cara é crente de verdade, ele é educado, ele trata bem as pessoas, ele trabalha com diligência. Não é à toa, continua, que as jovens o amam. Importante dizer que o verbo amar aqui, ahav, não tem a mesma raiz do substantivo que eu mencionei no verso 1, dod. São duas coisas diferentes, ok? As outras mulheres também amam o rapaz, mas no sentido de se encantarem, de admirarem a pessoa. Estranho seria se assim não fosse. Só que acontece que o coração desse indivíduo já tem dona. E ele ama ela com muita intensidade. E isso é recíproco também. Ela ama o seu amado intensamente. A Rav, como as demais, o admirando, mas tendo amor dod, sexual exclusivo. É por isso que em seus pensamentos concebe: leve-me com você. Diante de tudo que a moça já imaginou, ela fica completamente intoxicada por ele. E assim o cenário ideal e romântico surge. Ela quer que ele o tome em seus braços, a tome em seus braços. Vamos depressa, ela diz, porque há senso de urgência, o desejo procura satisfação. E por fim é dito: leve-me o rei para os seus aposentos. Novamente aqui, irmãos, o original emprega o tempo passado, de modo que não é leve-me o rei, mas levou-me o rei. É uma ação completa.
Na mente da mulher, o ato foi consumado pelo seu rei, um jeito carinhoso de se referir ao seu amado. Essa é a cena de sexo do livro de Cântico dos Cânticos. A união marital, irmãos, sabemos, é uma matéria privada, mas isso não significa que ela não tenha reverberações públicas. No desfecho do versículo número 4, acompanhe, surgem as curiosas mulheres de Jerusalém. Elas servem a vários propósitos no texto sagrado. E aqui elas dizem, estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Ao que tudo indica, comparando este texto com os demais, elas são mulheres ainda não casadas, que estão sendo discipuladas pela amada. No caso, a amada é a sua mentora, ensinando sobre sexualidade. Aqui, nesse capítulo, de modo bem positivo. Já no capítulo 2, verso 7, acompanhe comigo, elas recebem uma advertência negativa sobre o mesmo assunto. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas costas do campo, 2 animais estranhamente relacionados ao sexo naquele tempo. Jurem por eles que vocês não vão despertar, nem provocar o amor enquanto ele não quiser. O sexo é bom, meus irmãos. O desejo é legítimo, mas existe o tempo certo, o modo certo, a pessoa certa. Tudo de acordo com os preceitos de Deus. Aprendemos que o sexo ou a sexualidade redimida envolve desejo. Em segundo lugar, agora passe ao capítulo 4, versos 1 ao 5, e depois capítulo 5, versos 10 a 16. Eu quero ensinar que a sexualidade redimida envolve a contemplação da beleza. A sexualidade redimida envolve a contemplação da beleza. Capítulo 4, versos 1 ao 5, capítulo 5, versos 10 a 16. Temos 2 textos a trabalhar. Adiantando para os irmãos, um vai falar um pouco sobre os elogios do amado para a amada, e outro o contrário. No caso, os elogios da amada para o amado. Segundo estudiosos, esses textos aqui funcionam como uma parte litúrgica mesmo de casamentos da antiguidade, nos quais em um momento havia enaltecimento da beleza física dos noivos. Isso é provado com a repetição da expressão por trás do véu. O mais perto que nós temos disso na nossa cultura talvez sejam os votos matrimoniais, ainda que bem tímidos quanto à sexualidade. Antes de adentrarmos o texto, mais uma informação, irmãos, que eu acho que seja pertinente. Entenda que o que nós vamos ler em seguida é fruto do ponto de observação de um escritor da antiguidade, e não dos nossos dias, ok? Então, o ponto de observância do sujeito está acostumado com campos, com animais, com árvores, e é isso que ele tem para falar, bem diferente da nossa realidade. É por isso que temos tantos choques culturais quando lemos Cântico dos Cânticos. É por isso que às vezes não conseguimos compreender de fato as metáforas que são mencionadas. Mas Deus vai nos ajudar. Vamos ter um momento abençoado aqui, irmãos. Capítulo 4, versos 1 ao 5. Vamos olhar primeiro para como o homem elogia a sua mulher. Ele diz o seguinte: como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos, por trás do véu, são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavadouro. Cada uma tem o seu par, não há nenhuma sem crias. Seus lábios são como um fio vermelho. Sua boca é belíssima. Suas faces, por trás do véu, são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como um arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróicos guerreiros. Seus 2 seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela que repousam entre os lírios. Perceba, o poema começa de cima para baixo. Olhos, cabelo, dentes são comparados a animais, respectivamente pombas,
cabras e ovelhas. As primeiras pela formosura da timidez, as segundas por terem pelos que se movem elegantemente nas ventanias, as terceiras por ficarem branquinhas depois de serem limpas e andarem simetricamente, isso é algo importante, em bando, um do lado da outra. Essa parte final deve ser destacada, irmãos, especialmente no que tange a odontologia daquele tempo. Não havia tudo tão desenvolvido como é hoje, né? Então é de surpreender, é de se deleitar, inclusive, que a moça tenha todos os dentes e que ela cuide muito bem deles. O seu sorriso certamente era fascinante, o que nos leva à sua boca. O texto diz que os lábios dela eram belíssimos, como o fio vermelho. Que é isso? Tramper Longman, um comentarista, escreve: a vermelhidão dos lábios da mulher evoca desejo. A referência pode ser a cor natural dos lábios da mulher, mas pode aludir ao fato de eles serem artificialmente coloridos, de um modo análogo ao moderno batom. Longe de ser alegórico aqui, irmãos, mas me parece que até hoje ainda existe essa coisa com a cor vermelha, para algumas pessoas. A unha vermelha, o vestido vermelho, o batom vermelho, como se tivesse algo de sensual nisso aí. Ela também fica vermelha nas suas faces, diz o texto. Provavelmente estamos falando de bochechas, assim como as metades de uma romã. É a ideia de alguém ficando vermelhinho, retraído, depois de um elogio. Em seguida, o pescoço, similar à torre de Davi, é adornado com itens militares, que pode nos causar estranheza nesse momento. Há a menção de arsenal e de escudos, mas é porque estamos falando de uma mulher muito bem protegida, irmãos. Uma mulher cujo amor não pode ser tomado, mas concedido. Essa mulher não pode ser conquistada como qualquer uma, não. E por fim, os seus 2 seios, elemento mais sensual até então. Eles são assemelhados, veja o texto, a filhotes de cervos e gazelas, ligados à sexualidade, como eu mencionei aos irmãos. E assim como os dentes recebem realce quanto à sua simetria. O texto diz que os 2 são gêmeos e isso desperta a afeição do rapaz, que considera a moça uma verdadeira obra de arte, da cabeça aos pés. Será que é recíproco? Será que o amado a ama tanto, a acha tão bela do mesmo jeito? Vamos ao capítulo 5, versos 10 a 16 agora. O outro lado da moeda. Como é que a amada retrata o amado. O meu amado tem a pele bronzeada. Ele se destaca entre 10.000. Sua cabeça é como ouro, o ouro mais puro. Seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira. São negros como corvo. Seus olhos são como pombas junto a regatos de água, lavados ao leite e incrustados como joias. Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mirra. Seus braços são cilindros de ouro com berilo neles engastado. Seu tronco é como marfim polido adornado de safiras. Suas pernas são colunas de mármore firmadas em bases de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano. Ele é elegante como cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é muito desejável. Antes de tudo, para ela, o amado é um exemplo de como trabalhar, meus irmãos. Ela diz que o cara tem pele bronzeada. Não é que ele é um latino-americano, não. Ele tem a pele bronzeada de tanto trabalhar nos campos. É um cara que leva a sério o seu trabalho. Ele é único para ela nesse exemplo. Ele se destaca entre 10.000, não há outro como ele. Prova disso é a forma como ela pinta seu desenho, como se ele fosse uma espécie de estátua. Veja a descrição. Como se fosse, entre aspas, um deus grego, relacionando sua cabeça com ouro mais puro, seus braços como cilindros de ouro com berilo, uma pedra preciosa neles engastado, seu tronco e suas pernas, respectivamente, como marfim e colunas de mármore firmadas em base de ouro puro. Porque o cara é bonito mesmo. Ele tem cabelos negros ondulados, versículo 11. Ele tem olhos abrilhantados, versículo 12. Ele tem até mesmo uma barba cheirosa, versículo de número 13. A aparência dele é como o Líbano
belíssimo que é, cheio de beleza, inclusive com os cedros que lá constam, árvores formosas, versículo número 15. É por isso que a amada o deseja muitíssimo, versículo de número 16. Está mais do que claro que ele é muito precioso para ela. Cheio de ouro puro, de joias, de especiarias, de berilo, de marfim, de safiras, de mármore. Um ponto polêmico se dá quando ela fala sobre o seu tronco, ao fim do versículo de número 14. A palavra hebraica literalmente se refere a um órgão interno, ao estômago propriamente dito. E dentro do contexto não faz sentido uma leitura literalista. É óbvio que estamos falando de uma metáfora. Seria então uma referência à sua cintura, ou seu abdômen rígido, trincado, como o paradigma atual gosta de se referir a homens sensuais? Talvez. Mas para a surpresa de muitos, me parece mais plausível, irmãos, interpretá-lo como o próprio órgão sexual masculino. Essa é a palavra que aparece no capítulo 5, verso 4, com conotações bastante erógenas no tocante à mulher. Deve ser comparado, inclusive, capítulo 4, versos 12 e 13, com as imagens de jardim e de fonte, que claramente se referem ao órgão sexual masculino. Então, por que toda a dificuldade de falar sobre o assunto? Novamente faço uso do Tramper Longman em uma citação. A reticência em traduzir diretamente o termo parte da premissa que a Bíblia não poderia, de fato, estar falando sobre o pênis de um homem. E especialmente com uma metáfora que parece retratá-lo como ereto. É difícil, irmãos, de ouvir isso, não é? Muitas cabeças baixam nesse momento, mas ele continua. Me parece que somos mais puritanos do que a Bíblia. Se a descrição do homem inclui referências aos seios e à vagina da mulher, por que ficaríamos chocados que uma mulher faça referência ao pênis dele? Ainda está difícil, irmão? Deixa eu convidar você a fazer uma coisa. Rompa, e estou falando sério, rompa com a mentalidade pornográfica da sua mente e dos nossos dias. E se lembre de Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Deus fez tudo belo ao seu tempo. Salmo de número 139, Senhor, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmo 119, as tuas mãos me fizeram e me formaram. A beleza dos órgãos genitais é a mesma dos olhos, irmãos. Dos cabelos, dos sorrisos, das mãos, e não sou eu quem diz isso não. É o próprio Criador, aquele que olhou para as suas criaturas, principalmente para o Adão e Eva realizados sexualmente no Éden. E viu que tudo havia ficado muito bom. Capítulo 1, verso 31. Então não há pecado em se admirar. Eu vou além. Não há pecado em se deleitar no corpo do cônjuge. A sexualidade redimida envolve a contemplação da beleza que Deus criou. Terceiro e último lugar, voltemos ao capítulo 2, versos 1 ao 6 agora, irmãos. Eu defendi que a sexualidade redimida envolve o desejo. Eu defendi que a sexualidade redimida envolve a contemplação da beleza. E agora, por fim, que a sexualidade redimida envolve o prazer sexual. A amada diz, sou uma flor de Saron. Bem, rosa não era, apesar de algumas traduções, porque a rosa não é própria da região de Saron, que fica à costa, a oeste de Israel. Ela está dizendo que é apenas um lírio dos vales. Em outras palavras, ela é apenas uma mulher ordinária, comum, como as mulheres comuns dos seus dias. Não sou tão bonita assim. Eu tenho a impressão, irmãos, com base em especulação pura, que esse é um apelo para ter a sua opinião contrariada. Sabe quando as nossas esposas estão ao nosso lado ali, olhando para o espelho, passam a mão assim na cara e falam, eu estou tão feia. Às vezes não é nem verdade. É apenas uma indução para que você responda elogiando ela de fato. Se esse é o caso do nosso texto, irmãos, perceba, a resposta veio logo. A ideia foi bem sucedida. Claro que não, diz o amado. Como um lírio entre os espinhos é minha amada entre as jovens. Perto dela as outras mulheres, por mais que sejam flores, elas têm espinhos. E espinhos afastam o toque. Espinhos não convidam à intimidade. Não tem atração por isso.
o amado é fiel à sua amada. E sabendo disso, vem o retorno da parte dela. Então, como uma macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Perceba que a reação vem na mesma medida. O amado não é como qualquer árvore. Ele é como uma macieira formosa dentre as demais. No outro texto, já falei um pouco para os irmãos sobre isso. Ficar queimado ao sol não é sinal de sensualidade, mas de estar trabalhando muito, ter muita exposição ao sol. Algo que lá no capítulo 1, versos 5 e 6, parece atordoar a moça por um instante. Mas aqui ela não vai ter que enfrentar esse problema de novo. Tenho prazer, diz o texto, em sentar-me à sua sombra. Ela está segura, ela está protegida. E para além disso, nele ela se compraz, quando afirma que o seu fruto é doce ao meu paladar. Qual é o fruto da macieira? A maçã. E naquele tempo, curiosamente, a maçã era considerada um afrodisíaco, despertando a libido, como hoje o chocolate, as ostras e afins. É por isso que o clima começa a esquentar no versículo número 4. Ela diz que ele a levou ao salão de banquetes, literalmente, a casa do vinho. O quarto da alegria, se os irmãos me entendem. E ela tinha um estandarte, um banner em si mesmo, colocado por ele. E o nome desse banner, desse estandarte, era o amor. No Antigo Testamento, o estandarte está ligado a um símbolo de posse. É como se de fato ele estivesse dizendo: você é minha. E o que ela afirma por meio desse poema é que dentro das 4 paredes, do quarto da alegria, da casa do vinho, o mundo se reduz ao capítulo 6, versículo 3, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Só de pensar nisso, ela perde o fôlego, versículo de número 5. Por favor, sustente-me com passas, revigorem-me com maçãs. Não é que ela está cansada, irmãos. Seu pedido é por prolongamento de prazer. Olha as maçãs aqui aparecendo de novo. Ela está doente de amor, completamente apaixonada, suspirando pelo amor e desmaiando de felicidade. Até que, enfim, versículo 6, aparece o coito novamente. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, um paralelo ao outro. E o seu braço direito me abrace, um sobrepondo o outro. Porque no cenário do desejo, da contemplação da beleza, da admiração, no casamento, que seja ressaltado, o prazer chegou. E foi belo aos olhos de Deus, irmãos. Timothy Keller escreve que sexo é a maneira que Deus designou para 2 pessoas dizerem reciprocamente uma à outra: eu pertenço completa, permanente e exclusivamente a você. Pergunta: será que existe algo mais sublime e transcendental criado por Deus neste mundo do que essa sensação aqui? Eu penso que é difícil responder não depois de ler adequadamente o livro de Cântico dos Cânticos. Eu lamento, irmãos, que nós não conseguimos, por causa do nosso pecado, tá? E do contexto em que vivemos. Lamento que não conseguimos apreciar o valor da nossa sexualidade para Deus. Deus ama o sexo, irmãos. Deus criou o sexo para o nosso deleite. O nome de Deus não aparece no livro de Cântico dos Cânticos, mas não se engane, ele está por toda parte, em toda a teologia do livro. Foi o Senhor quem formou a humanidade com desejo sexual santo. Foi o Senhor quem concedeu correspondentes para o desejo ser saciado. Foi Deus quem criou o ser humano cheio de beleza para ser admirada. Foi Deus quem abriu a porta do prazer dentro da relação sexual no casamento. Por quê? Porque Deus sabe que tudo que Ele fez é muito bom, irmãos. Não podemos deixar o diabo sequestrar o deleite nessa área. Porque se Deus ama o sexo, se Deus ama o casamento, não tenha dúvida, o diabo trabalha desde o dia 1, desde o princípio, para a sua destruição. E a forma mais sutil e comum
utilizada certamente é separando santidade de sexualidade. Ou você é santo, ou você tem uma vida sexual. Você não pode ser santo sexualmente. Você não pode ter uma sexualidade santa. Não. O mundo jaz no maligno. Essa é a mentira de Satanás. Por que você acha que os filmes, as séries, os livros e tantas outras propagandas, por exemplo, associam paixão com sexualidade ilícita? Algo que é somente encontrado através da amante, do adultério, daquilo que é errado. Por que você acha isso? É a mentira de Satanás. Por que você acha, outro lado da moeda, que as palestras dentro de igrejas sobre sexo, quando existem, são na forma de mandamentos negativos? Não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Porque é ruim. É a mentira de Satanás. O diabo mora nos extremos. E o pior de tudo, irmãos, é que essas visões equivocadas vão sendo absorvidas por nós. E começamos a ficar com a impressão de que a Bíblia é contra o sexo. E que é o mundo que oferece o verdadeiro prazer. Mentira de Satanás. O nosso Deus é o Deus do prazer. O corpo foi feito para glorificar a Deus, inclusive e especialmente com a nossa sexualidade. O que é que nós podemos fazer então para mudar esse cenário? Uma nova reforma, quem sabe? Não, irmãos. Precisamos apenas seguir a missão da nossa igreja, discipulado. É muito simples. Mas convém dizer que discipulado não diz respeito a apenas andar um lado do outro, acompanhando a vida, tá? É isso também. Discipulado, segundo as Escrituras, é ser moldado por tudo quanto o Senhor Jesus ensinou, Mateus 28, 20. Isso inclui, obviamente, questões sobre sexualidade. Devemos nos envolver no ensino intencional, em todas as camadas da igreja, sobre a temática. Pessoas casadas com pessoas solteiras, pessoas mais velhas com pessoas mais novas, pais com filhos. E é por aí que eu gostaria de andar agora. Na base da sociedade, na importância que os pais devem dar a esse assunto dentro de casa. Vocês lembram das mulheres de Jerusalém, que estão sendo discipuladas pela amada? Essa é a relação que o pai tem que ter com o filho. E eu sei que geralmente o assunto é tabu, é difícil. Você tem constrangimento em falar, você tem constrangimento em ouvir. Mas deixa eu dizer um negócio, não há constrangimento nenhum em outras áreas de instrução que promovem a sexualidade corrompida. Na escola não tem vergonha não de falar. Nos livros ninguém tem vergonha de falar não, os amiguinhos continuam falando. Os livros, as mídias, as séries, os filmes. E meu ponto aqui não é dizer que essas coisas são ruins em si mesmas. Eu não quero que você viva no mosteiro, não é isso, irmãos. Mas entendam. As pessoas, especialmente nossos filhos, com mentalidade ainda não formada completamente, estão recebendo bombas e mais bombas de informações. E muitas das vezes essas informações são falsas. É por isso que eu quero convidar você, discipulador, principalmente você, pai, a não ser apenas reativo à medida que a sexualidade vai acontecendo na vida do seu filho, ou na vida daquele que você está discipulando. Não apenas converse sobre sexo quando a pessoa quiser conversar. Não. O papel do discipulador é ensinar também preventivamente. Não é conversar quando acontece, é ensinar antes que aconteça. Pais e mães que me escutam, não conversem apenas sobre sexo. Ensinem sobre sexo aos seus filhos. Pressuponham que eles já estão ouvindo bastante sobre a temática a partir de outros meios. Só que aí nós entramos num problema gigantesco. Talvez a pergunta surja, né? Como é que pais quebrados nessa área podem ser modelo para os seus filhos? Se você está atento com o que eu falei no começo, nós todos somos vítimas, em certo sentido, da revolução sexual. Todos nós crescemos com a sexualidade sendo corrompida passo a passo. Enfrentamos nossas próprias lutas. É fato que nós precisamos de conserto também, irmãos. Todos nós que estamos aqui. E eu penso que a igreja pode ser muito útil, um verdadeiro instrumento de Deus nesse processo.
A saída deve ser apresentar, a partir de diversos ângulos, os pontos de vista de Deus acerca da sexualidade. Sem focar apenas em não faça, não faça, não faça, não faça. Abstinência, 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 abstinência. Temos que falar da glória do sexo. Temos que ensinar a beleza do sexo. Temos que falar do propósito do sexo, irmãos. E é isso que eu acho que a nossa igreja está fazendo atualmente. Só para vocês terem ideia, apenas neste ano, projetamos um café com palavra. Projetamos uma série de pregações dominicais. Também uma classe de escola bíblica, um treinamento para líderes de pequeno grupo no segundo semestre. Isso sem falar dos grupos de apoio que já existem e outros que estão sendo construídos para que haja prestação de conta, para que haja instrução na área. Não podemos ficar apenas na abstinência, irmãos. Temos que ter também visão positiva do sexo. O papel dos ministros é expor todo o desígnio de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A visão cristã do sexo, disse alguém, não é sobre simplesmente se abster, é sobre esperar pelo tempo e pelo contexto certo, para uma experiência que é tão esmagadoramente bela, poderosa, boa, que apenas o casamento pode contê-la apropriadamente. É por isso que aqui nós defendemos em altíssima estima o casamento. É nessa instituição, irmãos, que podemos e devemos, de fato, nos doar plena e integralmente ao outro. Porque o sexo não diz respeito apenas a saciar vontades. O sexo não diz respeito apenas à atração física. O sexo não diz respeito apenas à busca do orgasmo. Não é menos que essas coisas, não. Mas a intoxicação, a inebriação é generalizada, nos envolve inteiramente. E se nós cantamos o que cantamos antes da pregação, precisamos obedecer a Deus integralmente, com todo o nosso ser, adorando a Deus, inclusive na sexualidade. Pastor, eu concordo com isso, são boas dicas para que minha mente seja reavivada quanto ao assunto. Mas você pode me ajudar no meu casamento? Que tal umas dicas práticas para melhorar o meu ambiente conjugal? Ok, lá vai uma. Uma das coisas básicas que o texto sagrado nos ensina, irmãos, é sobre a nossa responsabilidade de manter acesa a chama do romance. Não porque vamos ser beneficiados primariamente com isso, ok? Mas porque temos que pressupor que o outro cônjuge, do outro lado da mesa, é um ser sexual. É um ser que tem desejo sexual, que tem beleza sexual, que tem, de fato, prazer sexual. Nós precisamos entender isso. Eu não quero aqui entrar na guerra de gêneros, tá? Eu sei que existem intensidades diferentes, modos de expressão distintos, frequências diferentes, mas eu penso que alguns paradigmas precisam ser chacoalhados, para o bem dos nossos casamentos mesmo, irmãos. Vocês sabiam que em Cânticos, à exceção de um texto, apenas um, é a mulher que inicia a aproximação sexual? Isso quebra com o paradigma atual, até conservador por vezes, de que a mulher é passiva no sexo, que a mulher ela não tem desejos, que a mulher ela é apenas passiva, como religiosos pensam. A mulher não é passiva no sexo. A mulher também não é um objeto sexual, como muitos da cultura pornográfica defendem. A mulher é um ser criado à imagem de Deus. É um ser sexual que tem desejo, beleza e prazer. E por isso deve-se atentar a essa questão. Outro detalhe importante, meus irmãos, é que Deus quer que nós cuidemos do nosso corpo. E aqui eu não sou tão modelar nesse sentido, não. Estou lutando pela santidade, tá? A bendita da academia, exercício físico, penso na dificuldade. Mas Deus quer que a gente lute, irmãos, pela santidade corpórea. Porque é propósito de Deus que o cônjuge se deleite no corpo do outro. Que ele admire o corpo do outro. O marido deve cumprir, diz Paulo, os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher.
E aí vai a principal dica de hoje: não se recusem um ao outro. Alguns gostam de focar no que tem depois, a não ser para ter um tempinho de palavra, de oração, de jejum. Foque no imperativo, irmão. Foque na ordem. Não se recusem um ao outro. Quer manter a chama acesa, irmão? Principalmente, seja piedoso, porque piedade atrai. O marido que serve a sua esposa, a esposa que serve o seu marido, a obediência no trabalho, a servidão na igreja, nos estudos, no lar, isso desperta desejos santos. E por fim, irmão, por favor, não se esqueça de continuar o cortejo, ambos os lados. Porque no casamento não é que o romance morre, é porque nós somos desleixados mesmos. Tentemos então afirmar repetidamente o que torna o nosso cônjuge único aos nossos olhares. Por que será que ela é um lírio entre os espinhos? Por que será que ele se destaca entre 10 mil? Use a criatividade. Desfrutem, irmãos, do leito conjugal. Porque Deus não fez apenas para procriação. Cânticos nem menciona filhos ou gravidez. Deus também fez para a recriação, para o desfrute do nosso ser inteiro. E é no nosso casamento que podemos usufruir verdadeiro prazer na intimidade sexual, contemplando com todos os sentidos, do paladar ao olfato, a beleza do nosso cônjuge. Última palavra, por fim, embora eu tenha sido positivo na maior parte do meu sermão, quero deixar um alerta aqui: cuidado com o sexo. É isso mesmo, cuidado com o sexo. Por mais que seja uma bênção, e é uma bênção maravilhosa de Deus, nós não lemos ao início de Cântico dos Cânticos, era uma vez. Nós não lemos ao fim de Cântico dos Cânticos, e viveram felizes para sempre. Nós caímos na queda. E esse tombo foi tão brutal que trouxe todo o nosso ser junto, incluindo a nossa sexualidade. Passamos a desejar o impuro. Passamos a nos atrair pelo que é feio. Passamos a nos contentar com prazeres superficiais. Precisamos de uma sexualidade redimida, irmãos. Precisamos de alguém que nos resgate, que nos devolva os conselhos santos de Deus. Precisamos de um Salvador que nos tire dessa escravidão, que nos devolva uma mentalidade piedosa para enxergar e desfrutar do sexo adequadamente. O seu nome é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, aquele que tomou a nossa feiura para nos fazer belo, o desejado das nações que foi indesejado pelo seu próprio povo, aquele que nos trouxe a redenção dizendo: é meu, é minha, nada pode me afastar de ti. Ele é o Deus que convida: deleita-te no Senhor, Salmo 37. Porque existe um que é singularmente belo entre 10 mil. Existe um que nos convida para que nos assentemos à sua sombra, irmãos. E existe um que nos convida a desfrutar do fruto do seu amor. Existe um que é digno de constantes elogios, louvores. Não podemos nos escandalizar com a associação de Deus com o sexo. Deus tem tudo a ver com o sexo. O sexo tem tudo a ver com Deus. A união conjugal, sexual, sim, é um mistério profundo, mas se refere ao relacionamento de Deus com a sua igreja. Efésios 5, 31, 32. A visão cristã sobre o sexo é que ele é um sinal, ou um selo da aliança de união mística que um homem faz com a mulher. Aliança que aponta para outra aliança, também de união mística, que Deus fez conosco em Cristo Jesus. É por isso que desejo, contemplação da beleza e prazer são coisas aprovadas por Deus na sexualidade. Desejo, contemplação de beleza e prazer são coisas subordinadas ao desejo, à contemplação da beleza e ao prazer no Senhor. O sexo que Deus criou é maravilhoso, mas o Deus que criou o sexo, irmãos, esse é muito melhor. Baixa a cabeça, feche os seus olhos, vamos responder ao Senhor com gratidão em nosso coração, com arrependimento,
e com renovado espírito de obediência.